prometido, vou continuar aqui um pouquinho na Física C, até corrigir a tarefinha que eu tinha prometido na última aula. E como a Física B, nós estamos no volume 3, eu só vou dar uma revisadinha, vou sugerir uns exercícios para a gente não esquecer da última aula também. Nosso formulário, se tu for perceber, ele sofreu pequena modificação após a última aula. Força elétrica inalterada, campo elétrico inalterado, as duas fórmulas de campo elétrico, aliás, para ajudar a lembrar quem é vetorial e quem é escalar, a setinha bem-vinda. Potencial elétrico, essa aqui mudou um pouquinho. Eu tinha colocado que V era a energia potencial elétrica, que é sinônimo de trabalho sobre carga. Só que agora ficou mais preciso. É do ponto A até um ponto B. Então o trabalho ou a energia é do ponto A até o ponto B. Uma modificação bem boba. Mas tu não pode esquecer o que é VAB. E essa aqui que eu circulei, que nem está aparecendo no vídeo, essa aqui, tu não vai ter ela. Tá? Essa aqui é um conceito. Tens que saber que VAB é VA menos VB. Isso tu tem que saber. Então tu não ganha essa que eu circulei. Vamos até apagar ela. Essa aqui tu tem que entender essa ideia. Se for VBA, é VB menos VA. Certo? Então, única mudança é que essa fórmula ganhou um AB aqui e um AB ali, mostrando que tem começo e tem fim. O resto continua igual. Potencial elétrico inalterado. Essa aqui é uma fórmula que apareceu no finalzinho da aula, É uma fórmula importante desde que tu lembre que tu só pode usar ela naquela situação especial de campo uniforme. Também tem começo e fim, Começo e fim. Se é do ponto A até o ponto B, a distância tem que ser do A até o B. Simples assim. Vou corrigir a tarefinha que havia sido prometida. Página 63, começa lá a questão 11. A figura abaixo representa um capô. Na verdade era para ser um campo, acredito, Um campo elétrico não uniforme. Uma carga de prova mais que, ele a carguinha mais que, e 5 pontos quaisquer no campo. O campo elétrico é mais intenso no ponto 2. É porque a distância é que determina a intensidade do campo. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Olha a distância ali no 5. A distância no 3. Uma distância grande no 4, uma distância razoável no 1 e no ponto 2 bem espremidas. É ali que o campo é mais forte. Dá para acreditar que isso é uma questão de vestibular, amigo? Letra B. E é natural se confundir. 2, 2 é B, não é isso? É natural se confundir na primeira vez. Provavelmente a galera deve ter pensado, mais próximo da carga é mais forte o campo. Certo? Só que essa carguinha é uma carguinha de teste, não é ela que está gerando o campo. Se eu fosse representar o campo elétrico ali, deveria ser apontando para longe dela, Certo? Então a pegadinha talvez estivesse na presença daquela carga. Tem que olhar pela distância. Quanto mais próximo, mais intenso é o campo. Mais uma da UFSC aí, galerinha, Pode ter certeza que nesse ritmo, no final do ano, tu vai ter feito todas as questões da UFSC, nos últimos 5 ou 10 anos, tá? Porque toda hora que tá fazendo uma, Certo? E tu imagina então, multiplicar isso até o final do ano. Some os valores correspondentes às alternativas corretas. Um próton, um elétron e um nêutron penetram em um campo elétrico uniforme entre duas placas paralelas, descrevendo trajetórias que estão mostradas na figura abaixo. O sentido do campo elétrico está indicado na figura. Opa! O campo elétrico aponta para baixo. Se o campo elétrico aponta para baixo, pessoal, quem é a placa positiva, quem é a placa negativa? Tá certo? As linhas de campo vão do mais para o menos. Então tu vê só de olhar essa seta, eu já sei o sinal das placas. 01. O elétron tem a trajetória 1 e o próton 3. O elétron é negativo, os opostos. O próton é positivo, os opostos se atraem, os iguais se repelem. É verdade, faz sentido. O elétron tem a trajetória 1 e o próton, que é positivo, a trajetória 3. O elétron tem a trajetória 3 e o próton a trajetória 1. É o contrário, certo? Isso, outra coisa, mesmo que tu não detectasse as placas, tu deveria lembrar que a partícula positiva é empurrada no sentido do campo e a partícula negativa no sentido oposto. Também dava de perceber dessa maneira. 04, o elétron e o próton têm a trajetória 2. Não faz o menor sentido, eles são atraídos por cargas elétricas. O nêutron tem a
trajetória 2. O nêutron não tem carga resultante, então ele passa reto. Perfeito. O próton pode ter tanto a trajetória 1 como a trajetória 3. Nada a ver, o campo elétrico é para baixo, o próton vai ser empurrado para baixo. Mas eles se dividem assim, bota o átomo ali, daí vai os prótons de um lado, os elétrons... Não, interessante a tua colocação, cara, muito interessante. Na verdade, tu já tem que ter um canhão de partículas subatômicas. Tu já tem todo um equipamento moderno por trás, tu já isolou prótons, nêutrons e elétrons, e está arremessando eles já separados. Para um átomo, cara, tu colocar um átomo inteiro numa região como essa e ele se decompor, tu teria que estar falando de um campo elétrico da intensidade de uma estrela de nêutron. É quase um buraco negro se formando. O campo elétrico é tão intenso que se matéria for botada próxima dessa estrela, a matéria é decomposta em nêutrons, basicamente. Os elétrons penetram no próton, gerando nêutron. O corpo fica amontoado de nêutron e encolhe de tamanho, né? Encolhe por exemplo, os átomos de uma pessoa caberiam num espaço muito, muito menor que esse pedaço de giz. De tão compactada que vai ficar a matéria. Aliás, uma estrela de nêutron, só por curiosidade, um tamanho desse aqui de estrela de nêutron, do núcleo de uma estrela de nêutron, que está mais espremido, pesa mais que um navio cargueiro na Terra, mais de 100 mil toneladas, esse pequeno pedaço de matéria de uma estrela de nêutron. Se nós pudéssemos trazer essa matéria que está perto da Terra, né, e soltássemos, ia atravessar até uma boa profundidade, próximo do núcleo do planeta. Certo? É um estado da matéria bizarro, né? Um estado da matéria bizarro. Sim, existem buracos negros, pessoal. Existem buracos negros catalogados, documentados. A gente fotografa uma galáxia desaparecendo. Uma galáxia, 100 bilhões de estrelas sendo tragadas pelo buraco negro, desaparecendo num ralo cósmico. Isso é conhecido, sabe? Aí existem várias... Ótima colocação. Existem muitas filosofias a respeito do que acontece. Eu acredito que é um estado da matéria condensado apenas, que é um estado de energia extremamente condensado e que a gente ainda não tem conhecimento, uma nova forma de matéria. Alguns alegam que pode ser uma ligação com uma outra região do universo. Eu não concebo essa ideia, não acredito nessa ideia. Que seja um buraco negro seja uma ligação desse mundo com um outro universo. Eu acho só que é um estado de matéria extremamente condensado. Por exemplo, existem teorias modernas discutindo o vácuo. Algumas teorias modernas dizem que o vácuo é um estado da matéria de baixa energia e do vácuo podem brotar partículas desde que tu estimule o vácuo. Pesada essa, né? Isso está sendo discutido nas maiores universidades do mundo atualmente, sobre os físicos mais fodas em física, né? E eu ainda preciso estudar muito para chegar lá, certo? Galerinha, olha só, bonita a pergunta do colega e por curiosidade apareceu uma pergunta similar na outra turma. Professor, quer dizer então que se eu me enfiar ali no meio eu vou desintegrar? O cara perguntou isso. Né? E não, na verdade não, só se o campo elétrico fosse tão gigantesco comparado com aquele que existe perto de uma estrela de nêutron, certo? Bem difícil discutir essa parte. Interessante, galera. 32. Somente o próton tem a trajetória 2. Que isso? Absurdo! Próton positivo vai passar reto, sendo que tem placas positivas e negativas ali. 64. O próton, o elétron e o nêutron seguem a trajetória 2. Não, como os caras têm carga, eles vão ser atraídos ou repelidos, né? Ficamos com 9. 0, 9. Ainda poderia ter perguntado o sinal das placas, né? Poderia ter perguntado isso, mas tudo bem. Manda, querido. A 11 ali, por que a 2 é mais intenso? Porque o que interessa no caso da intensidade é a distância entre as linhas. Certo? Então, ó, a distância entre essas linhas determina o valor do campo no ponto 5. Ó, um pouquinho menor a distância, mas né, não tanto. Aqui a distância está bem grande, ó, então está fraco o campo ali. Aqui a distância está grande também. E ali, olha só, como as linhas estão próximas uma da outra. Essa aproximação entre as linhas de campo mostra que nessa região, toda essa região, o campo é mais intenso. Quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo. Certo? Não, elas não podem se encostar, certo? As linhas de campo nunca se cruzam, era uma das propriedades que a gente estudou um tempinho atrás, então elas não podem se encostar, certo? Boa colocação, importante. Continuando, galerinha, na questão 13. Uma carga pontual positiva é lançada com velocidade V0 no campo elétrico representado por suas linhas de campo na figura abaixo. O que está acontecendo com esse campo elétrico, pessoal, para ter essa representação
Está ficando mais intenso ou menos intenso? Claro, as linhas se aproximaram, né? Essa é a ideia. Ele lançou a partícula de A para B, sendo que a partícula tinha velocidade V0 no ponto A. Então, letra A. Nos pontos A e B, a carga possui acelerações iguais. Pessoal, do que vai depender a aceleração que a partícula vai ter no ponto A e B? Física, meu amor, não é isso? A aceleração, considerando que a partícula tem uma certa massa, né? Depende da força. Aí tu tem que se perguntar, a força elétrica que vai atuar no ponto A e no ponto B é igual? Não, porque campo elétrico é força sobre carga. Está dividindo, passa multiplicando. Campo vezes carga é igual a força. A força depende da carga, que é constante, mas também depende do campo elétrico. Aonde o campo elétrico é maior? Em A ou em B? Por quê? Porque a distância é menor. Já que o campo em B é maior, a força em B é maior. Se a força em B é maior, a aceleração em B é maior. Certo? Maior, porque quanto maior a força, maior a aceleração. Eu não precisava das fórmulas, eu poderia fazer o raciocínio mentalmente. A aceleração depende da força. Quanto maior a força, maior a aceleração. A força depende do campo. Quanto maior o campo, maior a força. Portanto, aqui o campo é maior, a aceleração é maior. Mas não custa. Puxa o física, meu amor, e raciocina. Maior aceleração depende de maior força. Pega a fórmula do campo elétrico, que é força sobre carga. Está dividindo, passa multiplicando. Para ter maior força, precisa ter maior campo. Então, o campo em B é maior que o campo em A, a aceleração em B é maior. Certo? A fórmula deixa a gente mais seguro para pensar. Ele errou na letra A, né? Bobão. A aceleração da carga no ponto A é menor que no ponto B. Agora fechou. Mas vamos analisar as outras na humildade. A aceleração da carga no ponto A é maior que no ponto B? Não. A velocidade da carga em A é maior que a velocidade em B. A carga tem que sinal? Uma carga pontual positiva. Se a carga é positiva, gente, ela vai para onde? Vai ser empurrada para a direita ou para a esquerda pelo campo elétrico? Carga positiva obedece às linhas de campo, não é isso? Se as linhas de campo apontam para a direita, a força vai ser para a direita. E já que ela tinha uma velocidade V0 aqui, em B ela vai ter uma velocidade maior, porque ela está sendo empurrada na direção de B, acelerando na direção de B. O que ele disse? A velocidade em A é maior que em B. Não, em B vai ser maior que em A, falso. E letra E, a velocidade da carga é a mesma em A e em B. Para a velocidade ser a mesma é MRU. Para ser MRU, a força resultante tem que ser zero. Ou a partícula não estava carregada ou não tinha campo. O enunciado garantiu que era positivo, tinha campo elétrico, então também está falsa a letra E. Só a letra B mesmo que é verdadeira. Interessante, é uma questão teórica, mas é importante ter uma noção bem legal. Não só de eletrostática. Tinha que ter uma noçãozinha, né, de leis de Newton, de segunda lei de Newton para matar a questão. Muito interessante. Vamos para a próxima, 14.